Abra sua Bíblia aí no livro, aliás, na carta aos Hebreus, capítulo de número 3. Irmãos, acharam Hebreus capítulo 3? Amém? Eu escolhi um texto para esse sermão de hoje. A incredulidade, um pecado imperdoável. A gente pode pensar, mas Deus não perdoa o pecado? Qual é o pecado que Deus não perdoa? O pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é um coração incrédulo. A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, a incredulidade é um pecado imperdoável. É um coração perverso. E um coração perverso, Deus não perdoa, porque Ele não quer salvação, Ele não deseja ter fé, Ele não quer Deus de jeito nenhum, rejeita Deus a todo instante. Então, Ele não quer, Ele não deseja, Ele nem quer saber de Deus. Como é que tem perdão se a pessoa não quer saber de Deus? Então, incredulidade, irmãos, é um pecado imperdoável. É um pecado de um coração perverso. E a gente vai estar falando isso em nome de Jesus, sei que você vai entender muito bem. Capítulo 3 da carta aos Hebreus diz assim, do verso número 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa daquele que estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu toda a casa é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, como testemunha das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, sobre a sua casa, o qual casa somos nós, se guardamos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, irmãos, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação do dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram pondo-me à prova, e ouviram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exultai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardemos firme até o fim a confissão que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais dos que tendo ouvido e se rebelaram, não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se dignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vimos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Incredulidade é um pecado imperdoável. Irmãos, o povo estava tão próximo de entrar na terra prometida, estava próximo da fronteira, já para entrar na terra prometida, mas eles endureceram o coração de uma maneira tão terrível, que Deus teve que fazer eles voltarem novamente, ficarem rodando em prol de um deserto, que não conseguiram entrar. 2 milhões de pessoas, você tem uma ideia aí, 2 milhões de pessoas que saíram da terra prometida, apenas 2 entraram na terra, 2 pessoas só, e 2 milhões. A gente tem uma média aí de quantos por cento? De 99%
ficaram de fora. O problema, irmão, não é passar pelo deserto. Eu ouço pessoas dizerem assim, irmãos, eu estou passando por um deserto. Irmãos, o problema não é passar pelo deserto. Caleb e Josué também passaram pelo deserto. Inclusive, Moisés também passou pelo deserto. O problema não é passar no deserto. O problema é ficar no deserto, é cair no deserto. E todos que passaram pelo deserto e caíram no deserto porque não creem no poder que Deus tinha para transformar e levar para o lugar que Deus prometeu. Deus jurou, Deus quando faz esse juramento, Ele cumpre. A palavra de Deus, no próprio escritor da carta aos Hebreus, ele diz que Ele é fiel para cumprir. Ele fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Quando Deus jurou pelo seu nome, Ele tem o poder de fazer cumprir. Ele jurou para Abraão que a sua descendência ia habitar a terra. Ele fez um juramento. Ele fez isso, mas infelizmente não dependeu de Deus, dependeu da fé das pessoas. Irmãos, quantas pessoas vão para o inferno porque não acreditam que Deus é poderoso para levar para o céu? Quantas pessoas tiveram oportunidades de ir para o céu, mas não quiseram, porque o coração está endurecido. Irmãos, quantas bênçãos que muitas vezes a gente não recebe, porque muitas vezes a gente não crê no poder daquele que prometeu a promessa. Deus vai cumprir isso. O importante é que a gente tenha um coração voltado para Deus. O escritor da carta aos Hebreus era alguém que conhecia muito bem toda a tradição judaica, todas as tipo de alianças, todo tipo de sacrifício. Era um cara também, com certeza, judeu, e conhecia muito bem como é que estava a situação dos judeus convertidos. Alguns já estavam desistindo, muitas provações, alguns deles já estavam desistindo, voltando para o judaísmo. Você pegar 10:45, aqui no capítulo 10, verso 25, capítulo 10, 25, ele disse, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Alguns já estavam voltando para o judaísmo. E se você pegar mais um pouco, se você tiver mais um pouco de curiosidade, capítulo 6, verso número 4, ele diz que é impossível aquele que conheceu a palavra, aquele que provou do Espírito, aquele que teve a alegria de receber a bênção de Deus, aprovou a palavra, a boa palavra, o dom do Espírito, e cair, é impossível cair. Mas se cair, aí a gente pensa que é uma contradição, mas não é. Mas se cair, não pode mais voltar. O que ele está dizendo? Se vocês voltarem para o judaísmo, lá não tem salvação. Se vocês voltarem para as antigas religiões, onde Cristo não é Senhor, lá não existe salvação. A salvação está em Cristo Jesus. Se vocês deixarem isso, não adianta, no verso 23, não adianta fazer outro sacrifício. Deus não vai enviar Jesus a morrer de novo. Jesus não vai morrer mais numa cruz, Ele já fez o sacrifício. Se você não crê, não vai ter mais salvação para você. Se você voltar para o judaísmo, lá não tem salvação, é você ir buscar a desgraça de novo. Tem um texto que diz que, tanto Paulo escrevendo, mas também em Apocalipse, onde diz que a lista dos que vão ficar de fora. Ele disse que os cães ficarão de fora. Mas quem são os cães? Os cães são aqueles que vomitam. Aqueles que vomitaram o mundo, quando aceitaram Jesus, ou conheceram Jesus, vomitaram o mundanismo e voltam a comer novamente. O cão é aquele que vomita e come o seu vômito. Então ficará de fora os cães. Os cães são aqueles que saem e voltam a comer aquele que comia antigamente. E aí o escritor da carta aos Hebreus diz, olha, vocês como judeus dizem que o templo era a coisa mais importante do mundo. Os anjos eram a coisa mais forte que alguém poderia conhecer. Moisés é o cara mais importante do meio do judaísmo. Só que Jesus é superior aos anjos. Jesus é superior à casa. Jesus é superior a Moisés. A antiga aliança, ela não tem tanto poder quanto a nova. A nova aliança é superior. Por isso há um castigo maior para os que têm a nova aliança. E aí ele diz no capítulo, agora a nossa mensagem é o seguinte, a incredulidade. O tema que eu escolhi foi a incredulidade, um pecado imperdoável. E aí, depois que ele falar de tudo isso, ele diz assim, ele cita o Salmo 95, do verso 5 ao 11. Ele está citando isso aqui no verso 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração, vossos corações, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Ele está citando o Salmo de número 95, do verso 5 ao 11. Ele está dizendo, vocês conhecem o texto, vocês sabem o que o salmista quis dizer com isso. Vocês têm conhecimento, porque vocês aceitaram Jesus como Salvador.
Vocês provaram da boa palavra, da boa obra do Espírito Santo. Mas ele diz agora vocês conhecem essa história. Agora, a minha conversa com vocês é o seguinte, a partir do verso número... do verso número 11. Desculpa. Deixa eu voltar aqui. Verso número 12. Agora a conversa, irmãos, é diretamente com vocês. Vocês conhecem a história, vocês sabem muito bem a desgraça que foi no deserto. Cadáveres deles ficaram lá, quase 2 milhões de pessoas ficaram no deserto. Mortos lá porque não quiseram. Irmãos, se você tiver curiosidade de ler, capítulo 14 de Êxodo, o quanto as pessoas viram tantos milagres. Viram com seus próprios olhos. Saindo do Egito com riquezas, que eles não tinham aquela riqueza, saíram rico com tanta riqueza de gado, de ovelha, de animais, de ouro, de tudo que você possa imaginar. Eles saíram porque Deus fez a promessa a Abraão, que depois de 430 anos, eles vão sair com toda a riqueza lá do Egito. Eles saíram com a riqueza, eles viram com seus próprios olhos. Viram que quando eles perceberam que o exército de Faraó estava à frente, estava procurando eles, foram atrás dele, está muito próximo. O anjo que estava à frente deles passaram a retaguarda, ficaram atrás dele protegendo. Eles viram com seus próprios olhos que à noite não faltava um fogaréu que aquecia, porque no deserto fazia muito frio. Durante o dia fazia muito calor, tinha uma nuvem que dava sombra a eles. Eles viram o mar se abrir com seus próprios olhos. Não se houve tantos milagres na vista dos homens como no deserto. As roupas não se gastavam, os sapatos, os chinelos não se gastavam. Ninguém tinha problema de doenças. No deserto, ninguém tinha problema com doenças. Só tinha doença quando as pessoas reclamavam. Irmãos, tanta carne, não se viu tanta carne como se viu no deserto. Não se viu tanta água saindo da rocha como se aconteceu no deserto. Tanta presença de Deus como eles nunca viram. Até o monte começava a fumaçar com a presença de Deus. Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram um bezerro de ouro para provocar Deus. Não é esse Deus que trouxe a gente do Egito. Faz um Deus aí para nós dizemos, foi esse Deus que nos trouxe do Egito. Reclamaram porque não tinha carne, eles tinham muito gado, eles poderiam comer, eles poderiam matar ovelhas. Irmãos, mas os carneiros, as ovelhas, o gado era para oferecer sacrifício. Era para oferecer o sacrifício se fosse perfeito. Os que não eram perfeitos, eles poderiam comer. Eles reclamaram que não tinha carne. Deus enviou tanta carne, irmãos, nunca se ouviu falar em tanta carne que aqueles homens viram com seus próprios olhos chegar até a casa deles. Deus disse na sexta-feira, no sábado, eles não podiam podia pegar na sexta-feira a quantidade de 2 dias, porque no sábado era o dia do descanso, eles não precisavam ir lá. Sabe o que o povo fez? Foi lá e pegar no sábado, para provocar Deus. Reclamaram, porque Deus só usa só Moisés? Nós também somos levitas também, e deles viram a própria terra se abrirem, toda aquela multidão de gente morrer ali, aos olhos dele. E aí a orientação do escritor da carta aos Hebreus, tanto para aquela época como também para nós hoje, é no verso número 12. Tendo cuidado, irmãos, tomem cuidado. Jamais aconteça de haver em qualquer de vós perverso coração, incrédulo, que vos afaste do Deus vivo. O primeiro tópico aqui, incredulidade que impede de ouvir a voz do Espírito Santo. A incredulidade, irmãos, impede de você ouvir a voz de Deus. O coração perverso, um coração incrédulo, impede de ouvir a voz de Deus. O escritor cita Salmo 95 e passa a usar numerosas citações, alusões, breve, a fim de permanecer dentro do alvo da sua exposição. A palavra-chave a palavra aqui que são importantes nessa sessão é hoje e descanso. Olha só que interessante, ele faz um contraste entre Moisés e Jesus, o sumo sacerdote, o apóstolo eterno, o sumo sacerdote eterno. A diferença entre Moisés até no descanso. O descanso de Moisés era um descanso terreno. O descanso que Jesus está oferecendo não é um descanso terreno, mas celestial, eterno. Por que vocês estão desistindo? Por que vocês estão desistindo de continuar com Jesus e voltar para o judaísmo, que o descanso é aqui, só nessa terra?
O descanso que Jesus está oferecendo é eterno. De quem vocês estão querendo? O menor ou o maior? Se antes era bom, agora ficou melhor. Estar com Cristo é muito melhor do que estar com Moisés. Moisés morreu e não ressuscitou. A Jesus ele morreu e ressuscitou, é o nosso Senhor, é o Salvador. Segundo tópico aqui, a incredulidade nunca tem prova suficiente. Nunca está contente com nada. De tudo que Israel recebeu no deserto, eles nunca estavam contentes. Sempre reclamavam. Sempre diziam, não está bom, era melhor voltar para o Egito. Será que lá no Egito não tinha cova para poder trazer a gente para morrer no deserto? Será que não tinha como matar todos nós lá? Será que a gente não poderia morrer lá no Egito? Irmãos, eles não tinham nada no Egito, nada, era escravo. Era escravo no Egito. Não tinha absolutamente nada, eles saíram ricos de lá. Eles eram escravos. Eram chicoteados todos os dias. Você sabe, irmãos, uma coisa que é interessante que fazer lembrar a mim e a você. Antes de conhecer Jesus, nós éramos escravos de demônios. Escravos de demônios. Fazíamos promessas. Para imagem de escultura, para isso, para aquilo. Nós éramos presos, nós éramos escravos de demônios. Quantas vezes eu pensava que a gente nunca ia ter nada na vida. Porque a gente dependia de muitas coisas e demônios. Oferecia sacrifício a demônios. Quando rezava, fazia as coisas lá nas cruzes de pessoas que já tinham morrido, que nem estava lá sepultada. A gente era preso a essas coisas. E se a gente não fizesse esse tipo de rituais, a gente poderia sofrer repressões. Hoje, graças a Deus, nós somos livres dessas coisas. Ele nos livrou dessa armadilha que tinha sobre nós. Até contei para vocês, se a gente fizesse uma promessa e não pagasse, aquela doença poderia voltar. As crianças cresceram pensando nisso. O coração perverso. Nunca estão contentes com o que Deus tem feito. 40 anos Deus mostrando milagres. 40 anos vendo os milagres de Deus diante dos seus olhos. Eu não sei se você possa imaginar isso. Não sei se você consegue imaginar isso. Você está diante de um mar, nas laterais montanhas, e atrás vem o exército de Faraó. E aí Deus sopra um vento, e o vento se abre o mar, e as águas faz muro de água. E você passa a seco. A Bíblia diz que passaram enxuto, a seco. E atravessaram. E quando chegaram do outro lado, eles viram que o exército de Faraó também entrou junto. Aí Deus manda Moisés tocar nas águas. A água volta a ser o normal. E todo o exército de Faraó morrer afogado. Mas eu vi falar de uma história, irmãos, que numa escola, um professor tentando dizer que esse texto não está de acordo, que o Israel passou a seco. Israel não passou a seco. Israel passou com 15 centímetros de água. Já é um milagre. Se ali tem uma profundidade, sei lá, 3 metros de profundidade, ou 5 metros de profundidade na ponta daquele mar que eles passaram lá, se eles passaram a 15 centímetros, é um milagre. Mas tinha alguém lá atrás, disse assim, amém, amém, glória a Deus. Para desgraça daquele professor, tinha alguém lá atrás, disse assim, amém, amém, glória a Deus. Ele perguntou, mas por quê? Você não acredita que foi um milagre passar com 15 centímetros de água? Ele falou, não, o milagre não está em Israel passar com 15 centímetros de água. O milagre está em todo o exército de Faraó morrer afogado com 15 centímetros de água. Aí é milagre. Se você está reprovando que o povo de Israel não passou a seco, então eu quero mostrar para você que o milagre não foi em passar seco. Foi o exército de Faraó morrer afogado com 15 centímetros de água. Isso é milagre. Terceiro, a incredulidade não permite abraçar as oportunidades. A incredulidade, irmãos, impede você abraçar a oportunidade que Deus te dá. Tanto na igreja como na vida secular. A incredulidade impede você abraçar as oportunidades que você recebe de Deus. Deus nos dá oportunidade. Deus dá oportunidade para o ser humano. Olha só que interessante, que dizem que um certo líder de uma religião muito grande,
disse que o líder dele, dessa religião, era superior a Jesus. E aí o missionário disse assim, não, você está enganado. Ele foi dado a oportunidade de aceitar Jesus como Salvador e ir para o céu, e ele não quis. Ele está lá enterrado, ele foi condenado e foi para o inferno. Eu falei, não, peraí, ele também não está lá, está assim, em tal lugar ele está lá, o túmulo dele está lá na igreja lá, está lá sepultado, tem 12 soldados que guardam os ossos dele lá, ele vai ser levantado outro dia para condenação e vai para o inferno, porque ele teve a oportunidade e não quis, porque o seu coração era má. Deus está nos dando a oportunidade nesta noite, nesta manhã, de sermos algo diferente na sua casa. Abrace essa oportunidade. Não seja como esses homens que tiveram a oportunidade de ser abençoados, de possuir a terra naquela época, mas não quiseram, morreram no deserto, porque era um coração perverso, incredulidade. E a quarta, a incredulidade traz indignação a Deus. Irmãos, indignação é algo tão forte. A palavra indignação é injustiça, afronta, repulsa, revolta. Indignação é injustiça e dizer que Deus não é justo. O coração perverso, ele traz indignação. Deus não é justo. Deus não tem poder de me levar, não. Aliás, Deus esqueceu. É afrontar o próprio Deus. É dizer que Deus não é Deus. Como eles sentiram, sinceramente, esse coração de incredulidade desse povo era tão forte, que desejar comer os pepinos. O sangue de Jesus tem poder. Desejo de comer pepino de volta lá. Seria melhor voltar a comer pepino, voltar a comer as cebolas, lá do Egito, comer a desgraça do Egito. Deus está levando para uma terra maravilhosa, onde que mana leite e mel. Só um cacho de uva, vocês conhecem a história? Foram 2 pessoas para trazer um cacho de uva. Era essa terra que eles iam possuir, essa terra que eles iam morar, era essa terra que Deus deu para o juramento. Eu estou correndo aqui que minha hora já está passando. A incredulidade traz destruição. Um coração incrédulo traz destruição para a sua própria vida e para aqueles que estão próximos dele. No verso número 18, aí do capítulo 3, que nós vemos aí, a incredulidade traz destruição total. Aqueles cujas carcaças caíram no deserto foram os que pecaram, e aqueles que não entraram no seu descanso foram os que não creram. O período da grande tribulação, no capítulo 9 de Apocalipse, verso do 20 ao 21, diz: durante esse tempo haverá muitas calamidades, uma em cada 3 pessoas na terra vai morrer, e ainda assim o restante não vai se converter, ou nenhuma dessas, o restante não vai se arrepender. Outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependerão das obras das suas mãos, para deixarem de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependerão dos seus homicídios, e nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem dos seus frutos más. Com todas essas calamidades, com toda essa destruição, os homens não vão se arrepender. Na grande tribulação, o texto lá de Apocalipse diz que vai aparecer 2 testemunhas. E vão fazer descer fogo do céu. E vão fazer com que as águas seja transformada em sangue. E mesmo assim, as pessoas não vão se converterem. Elas vão tentar destruir esses 2 homens, essas 2 testemunhas. Não vão querer, de coração incrédulo, coração perverso. Infelizmente, não tem perdão. Vão para o inferno. E para terminar, a conclusão: não devemos cometer o mesmo erro que aqueles homens cometeram. Irmãos, nós não devemos cometer o mesmo pecado que esses homens cometeram, de ter um pecado de coração perverso, de ter um coração incrédulo. Irmão, mas você não sabe da minha situação. Talvez eu não saiba, mas Deus conhece.
E Deus, se Deus trouxe você para cá, que Deus trouxe você, ou você entregou sua vida para o Senhor Jesus, você precisa acreditar nesse Deus que te chamou. Em nome de Jesus, não acredite em demônios, não acredite em voz de demônios que diz que não vai ter jeito, essas coisas não vão acontecer. Lança fora esses pensamentos hoje, o dia que está dizendo hoje, como diz a palavra de Deus, que se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, e não endureça o vosso coração, Deus quer mudar a sua vida, a sua situação, então não endureça o teu coração como foi no deserto. Não provoque a Deus não sabe mais, Deus não quer mais resolver os meus problemas, Deus não me ama mais, isso é coisa de demônios, não é coisa de cristão, irmãos. Deus enviou o seu filho a morrer numa cruz por você, como é que ele não te ama? Mesmo ainda sem você conhecer ele, agora depois que você conhecer a Deus. Segundo aqui, para a gente terminar, a incredulidade é um pecado de rebelião, é uma afronta a Deus. A incredulidade é um pecado de rebelião e também uma afronta a Deus. Segundo, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso que afaste o Deus vivo. E terceiro, não deixe que esse último verso, do verso 19, faça parte do nosso dia a dia. Porque não podemos entrar, ou não podemos alcançar a bênção de Deus por causa da incredulidade. Que o verso 19 não faça parte da minha vida e nem da sua. O verso 19 não faça parte do nosso falar, das nossas orações. O verso número 19 diz assim: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Ficaram próximo da entrada, irmãos, e não puderam entrar por causa da incredulidade. O que Deus podia fazer por nós, Ele já fez. Então vamos participar da ceia do Senhor, porque Ele abriu-se as portas. Agora as portas estão abertas, para que eu e você tivemos acesso a Ele, às bênçãos que está reservada em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, como disse o apóstolo Paulo. Em nome de Jesus, que não aconteça nem comigo, nem com você, e nem com aqueles que estão próximos de você, que ninguém que conhece as nossas vidas, que trabalhe conosco, que estude conosco, que não se escute palavras como essas, de incredulidade que impeça a ouvir a voz do Espírito Santo, que a incredulidade nunca tem prova suficiente. Um coração incrédulo não permite que você abrace as oportunidades, que você não tenha um coração incrédulo, quando aparecer as oportunidades para você, não seja incrédulo, abraça a oportunidade que Deus está oferecendo para você todos os dias, em nome de Jesus. Por fim, a incredulidade traz indignação, que o seu coração não seja um coração que cause indignação de Deus, mas que cause alegria, que cause prazer. Puxa, esse é meu servo, como disse Jó, né? Ele perguntou para Satanás: você tem visto o meu servo Jó? Se tivesse perguntado: você tem visto a mulher de Jó? Tinha sido uma desgraça. Mas ele conhecia Jó e disse: você tem visto o meu filho, o meu servo Jó? Eu tinha prazer de olhar para Jó. E por fim, incredulidade traz grande destruição. Que as nossas vidas sejam salvas, mesmo como Ele já prometeu, e acredito que nós somos salvos. E nenhuma destruição chegue ao nosso lar e nem à nossa família, porque nosso coração está voltado para Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos, no nome de Jesus, pelo privilégio, pela honra da orientação do Senhor nesse dia, Senhor. Que nosso coração seja, Senhor, um coração voluntário, um coração voltado, um coração de adorador, um coração, Senhor, que crê nas tuas promessas. Ó Deus, protege a nossa vida, protege o Espírito Santo de Deus, que nós podemos ouvir a tua voz, sejamos sensíveis à voz do teu Espírito. Deus, toda a sua igreja aqui, Senhor, nessa terra, nós aqui da Sibinadi, temos um coração voltado para as suas coisas, seja um coração temente a ti, que o nosso coração seja um coração, Senhor, obediente à sua palavra, que o Senhor possa tocar no nosso coração e sejamos sensíveis ao teu Espírito. Proteja, nos guarda, Senhor, em nome de Jesus, desse laço, desse embaraço, do engano do pecado, de um coração perverso. Nos livra desse coração perverso, em nome de Jesus. Que tenhamos, ó Deus, o coração de Deus. Deus, que nosso coração seja um coração parecido com o coração de Deus. Que o nosso coração esteja alinhado ao seu coração, Senhor. É no nome poderoso de Jesus que eu te peço essa bênção sobre essa igreja, sobre esse povo, para o teu louvor e para a tua glória, no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Aleluia.